Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai fazer a primeira questão da última seção do capítulo 1 do livro do Elon, tá? Que é sobre conjuntos enumeráveis, certo? Então o primeiro exercício aqui, ele é bem interessante, tá? Ele é até simples, certo? É simplesmente mostrar que uma função ela é bijetiva, tá? Mas vamos ver que função é essa. Aqui a gente considera uma função de n cartesiano n para n, e essa função ela vai funcionar da seguinte forma. Sempre que a primeira entrada for igual a 1, ela vai entregar o valor 2n menos 1, né? Onde n é a segunda entrada. E quando a segunda entrada for diferente de 1, ou seja, maior que 1, né? Então ela vai pegar a primeira entrada, subtrair 1 e eleva 2 a esse número, né? E com a segunda entrada ela faz a mesma coisa que antes, né? 2n menos 1, a diferença aqui que vai aparecer multiplicando, né? Então é interessante perceber o seguinte: essa função aqui, para construir números ímpares, né, ela vai sempre pegar a primeira coordenada igual a 1, tá? E para construir números pares, ou seja, números que são divisíveis por potências de 2, ela precisa que a primeira entrada seja maior que 1, certo? E aí você já entendeu como é que a função funciona, né? Ou seja, aqui essencialmente a gente está mostrando a gente pode conseguir uma enumeração de n cartesiano n, né? Já que a gente vai mostrar que essa função ela é bijetiva, tá? Então vamos lá, vamos fazer esse exercício, certo? Vamos começar provando a injetividade dessa função. Para provar a injetividade, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui dois pares, né, de n cartesiano n, e a gente vai considerar que eles são distintos. O que a gente vai fazer? A gente vai mostrar que as imagens são distintas, certo? Então a gente vai separar em alguns casos aqui. Primeiro a gente vai considerar que esses dois camaradas aqui, eles são distintos, tá bom? Então, iguais, tá? Vamos considerar que eles são iguais, certo? Se eles são iguais, para que esses pares sejam distintos, é necessário que a segunda coordenada, né, deles sejam distintas, tá? Porque senão seriam pares iguais, né? Ok, sabendo que B é diferente de D, né? Esse carinha é diferente desse carinha, a gente tem então que 2B menos 1 é diferente de 2D menos 1, né? Caso contrário, ou seja, se isso aqui não ocorresse, então a gente concluiria facilmente que B seria igual a D, o que não é o caso que a gente está trabalhando, tá? Ok, então tendo isso aqui, agora a gente vai analisar, né, os casos aqui, o que pode acontecer com A e com C, né? Porque pode ser que eles dois sejam iguais a 1 e pode ser que eles dois sejam maiores que 1, né? Lembrando que eles aqui são iguais nesse caso que a gente está estudando, certo? Então, primeiro, vamos supor, né, que apesar deles serem iguais, eles são diferentes de 1, certo? Por eles serem diferentes de 1, o que a gente tem? A gente tem o seguinte: quando a gente olha f de AB, a imagem vai ser isso aqui, né? De acordo com a definição da função aqui, tá? Aqui aparece m mais 1 e fica 2 elevado a m, né? Como a gente sabe que esses camaradas aqui são maiores que 1, a gente tem o direito de fazer essa subtraçãozinha aqui, tá bom? E aí a gente obtém o seguinte, né? Que como esses camaradas aqui são iguais, então essas potências de 2 aqui vão ser iguais, tá? E aí a gente usa a lei do corte, né? E aí a gente conclui que esses camaradas, que essas imagens aqui, elas são distintas, tá? Se elas não fossem distintas, a gente conseguiria mostrar que o B seria igual a D, o que é uma contradição, tá? Então aqui eu estou explicando o que está por trás aqui desse nosso argumento, certo? Mas enfim, então é isso, tá? Se A igual a C, onde A e C são maiores que 1, né, com esses pares distintos, então a gente tem que as imagens são distintas, tá? Ou seja, a injetividade funciona nesse caso. Agora a gente analisa o caso em que A e C são ambos iguais a 1, certo? Se A e C são ambos iguais a 1, então a gente tem que a imagem de AB, que no caso A igual a 1, vai ser igual a 2B menos 1, né? Ou seja, exatamente esse camarada. E a imagem de CD, que no caso aqui vai ser 1D, né? Já que C igual a 1, vai ser 2D menos 1, ou seja, vai ocorrer essa diferençazinha aqui
Então, mais uma vez, a injetividade ela vai funcionar aí, certo? Ok, então a gente concluiu esse caso aqui, tá bom? Agora vamos ver aqui o que acontece quando A é diferente de C, tá bom? Então vamos lá. Quando A é diferente de C, a gente pode supor, sem perda de generalidade, que o A é o menor, certo? A gente tem dois naturais distintos um do outro, então um deles vai ser o menor. Aqui a gente vai supor que A é o menor, tá bom? Ok. Como A é um número natural e é menor do que C, então esse C ele vai ser maior do que 1, porque ele é maior do que algum número natural e o 1 é o menor número natural que existe. Então, quando a gente for calcular esse camaradinho aqui, vai aparecer esse cara aqui, né? Isso aqui vai ser 2 elevado a C menos 1, que multiplica 2D menos 1, né? Esse cara aqui a gente sabe que ele é maior do que 1, porque ele é maior do que um número natural, tá? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que o 2 elevado a C menos 1 vai dividir a imagem desse cara, mas não vai dividir a imagem desse cara, porque o A é menor do que o C. Se o A for maior que 1, de modo que aparece 2 elevado a menos 1, a gente ainda sabe que o 2 elevado a C menos 1 é uma potência de 2 maior. Então, não vai conseguir dividir o F de AB, que é igual a isso aqui. Tá? Então, em todo caso, a gente consegue concluir que esses caras são distintos, certo? Porque a gente encontrou um camarada que divide um, mas não divide o outro, tá bom? Então, o que a gente conclui aqui? A gente conclui que F é injetiva, tá? Nós analisamos os dois casos aqui, o caso em que A igual a C, né? E o caso em que A é diferente de C, certo? Ok, então agora a nossa função ela é injetiva, muito bem. Vamos provar a sobrejetividade, tá bom? Então vamos lá, para provar a sobrejetividade, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar um cara lá no contradomínio, né? A nossa função ela é de n cartesiano n para n. Então a gente vai pegar um cara aqui no contradomínio e a gente vai encontrar um camarada aqui que é enviado nesse cara que a gente escolheu, certo? Ok, então vamos lá. Primeiro a gente olha o caso em que esse cara que a gente escolheu é ímpar, certo? Se ele for ímpar, então é muito fácil, porque aqui no enunciado a gente vê exatamente como é que a gente encontra os caras que são ímpares, né? É só a gente pegar o 1 aqui na primeira coordenada, né? E aí pega um cara bem apropriado aqui na segunda coordenada, né? Então vamos lá. Se o K é ímpar, isso significa que ele é escrito dessa forma aqui para algum n natural. Tá? Definição de número ímpar, né? Daí a gente consegue obter o K a partir da imagem desse par 1n, né? Onde n é tomado de modo que o K é igual a 2n menos 1. A gente pode fazer isso porque a gente sabe que o K é ímpar, certo? Ok, esse é o caso mais simples, né? Então agora a gente vê o caso em que o K é par, certo? No caso em que o K é par, a gente vai considerar esse conjunto aqui, certo? O conjunto dos números naturais, tais que 2 elevado a esse número natural divide o K. Lembrando que o K é par, certo? Então, o K ele vai ser divisível por alguma potência de 2. A gente vai considerar todos esses expoentes, certo? E a gente vai formar esse conjunto A. Ok, como o K é par, esse conjunto é não vazio, certo? Além disso, a gente tem que esse conjunto ele é finito, tá? Por que ele é finito? Porque para todo K natural, a gente tem essa desigualdade aqui, tá? Isso aqui você pode provar por indução, por exemplo, certo? A gente tem que 2 elevado a K é maior do que o K, certo? E além disso, então, a gente conclui aqui que para todo natural maior do que o K, eu tenho que as potências de 2 serão maiores que K. Então, todas as potências de 2 com expoentes maiores que K vão ser maiores do que o próprio número K, certo? Ou seja, não vão dividir o número K, tá bom? Então, a gente sabe o seguinte, que esse conjunto A aqui, na realidade, ele é um subconjunto desse camarada aqui, ó. Até aqui, no caso, K menos 1, certo?
Ou seja, ele é um subconjunto de um conjunto finito, portanto, é finito, tá? E aqui vem o ponto-chave, certo? Nós temos um subconjunto dos naturais que é não vazio e é finito, tá bom? A gente provou no exercício, eu vou deixar aqui no card, tá? Que todo subconjunto dos naturais que é não vazio e finito possui o quê? Ele possui um elemento máximo, tá bom? Então, a gente vai considerar esse elemento máximo, certo? E assim a gente, claro, né? Um elemento aqui, de modo que 2 elevado a ele vai dividir o K, né? Afinal, ele é um elemento de A. Então, esse M, que é o elemento máximo, ele vai ter essa propriedade. 2 elevado a M vai dividir o K. Então, o K vai ser 2 elevado a M vezes um certo L. E esse L vai ser ímpar, porque se ele não fosse ímpar, aqui existiria um fator 2, e então eu poderia aumentar essa potência, o que não pode ocorrer porque eu peguei M sendo o elemento máximo desse conjunto, tá bom? Então aqui é o ponto-chave do argumento, certo? Ok, então eu tenho que K é escrito dessa forma, onde L é ímpar. Se L é ímpar, então o que acontece? Então L é da forma 2n menos 1 para algum n natural aqui. E agora eu já estou com a faca e o queijo na mão, eu posso dizer que f de m mais 1, n, vai ser igual a 2 elevado a m, que multiplica 2n menos 1, lembrando que esse 2n menos 1 é o L que a gente obteve, tá? E isso vai ser igual ao K, tá bom? Então, a gente obteve um camarada lá no domínio que é enviado exatamente no K que nós escolhemos no contradomínio, tá? E isso aqui conclui a demonstração da sobrejetividade e, portanto, essa nossa função aqui, ela é bijetiva, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você assistiu o vídeo até aqui, deixa o like aí, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.